correndo atrás do nosso diretor de cinema. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 7, do 7 ao 13, que é a carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, de 7 a 13. Como estamos habituados, eu vou ler na minha versão, os irmãos me acompanham silenciosamente. Apocalipse, capítulo 3, de 7 até o 13. Todos de pé, aqueles que podem, leiamos então reverentes na palavra do nosso Deus. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Vamos meditar, queridos, sobre uma igreja melhor. Vamos fechar os olhos e orar. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de tomar parte da tua igreja ainda aqui na terra. Recebe, Senhor, a nossa atitude de culto, que é a nossa melhor expressão do quanto somos agradecidos pela tua graça que nos salvou. E nesse momento, Senhor, quando vamos meditar sobre a tua obra, sobre a nossa igreja, rogamos que o Senhor sensibilize nossos corações, de modo que todos possamos compreender claramente os teus conselhos para cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, como iniciamos falando, é muito difícil entender qual seria a melhor igreja. A gente vive num universo de, sei lá, eu procurei na internet para ver. Não dá para saber quantas igrejas cristãs tem hoje no Brasil, imagina. Quantas denominações oficialmente tem, porque surgem novas igrejas e elas depois acabam, então é difícil ter. O IBGE fez um levantamento lá, eu estava até olhando aqui no relatório do IBGE, a Igreja Batista está incluída nos protestantes. Na verdade, a Igreja Batista não é protestante, é uma igreja que ela caminhou paralelamente à história do cristianismo na Terra, e o protestantismo é algo relativamente novo, moderno. A nossa igreja não faz parte do protestantismo. E lá no IBGE, talvez, o IBGE não procura a teologia das coisas, a história, só procura a opinião das pessoas. E todo mundo diz: você é protestante? Sou. De que igreja? Batista. Pronto. Então, no relatório do IBGE, a igreja batista está lá, com 2 milhões de membros. Isso é do ano de 2010. Hoje nós temos mais ou menos quase 3 milhões de batizados em todo o país, graças a Deus. Mas, no meio desse universo de igreja, de denominação, de cultura, de fé, Brasil é um país cheio de fé, né, como a imprensa diz, o que é melhor? Qual é a melhor igreja? É muito difícil entender isso. Eu ouvi uma pessoa, um pensador, ele não faz parte, não milita por nenhuma igreja, mas ele dizia
que a melhor igreja é aquela cujos seus membros são felizes. Aquilo me fez pensar. Na verdade, o crente, aquele que segue uma igreja, é fiel à igreja, está envolvido com a igreja, ele demonstra felicidade. É por isso que ele está envolvido com a igreja. Ele não se envolve com a igreja para ser feliz. Não, ele se envolve porque é feliz. Ele se encontrou com o seu Deus, por isso ele faz parte da igreja que reconhece do seu Deus. Então, esses crentes é que têm condição de transformar a sua igreja numa igreja melhor. Então vamos meditar, queridos, sobre o que seria, quais seriam os elementos necessários para que uma igreja se torne melhor. Se tornar melhor é uma constante, é a cada dia. Domingo que vem, a nossa igreja deve ser melhor do que este domingo. Então vamos olhar aqui nesse texto que nós lemos, nas cartas do apóstolo João às igrejas do Apocalipse. São cartas bem famosas, e essa aqui, particularmente em Filadélfia, é a igreja que recebeu uma carta sem nenhuma reprimenda. É a única carta que não tem nenhuma bronca. Ele somente está elogiando, dizendo que bom, vocês fizeram tudo certo. É uma igreja fraca, pequena, não é uma igreja grande e poderosa, mas é uma igreja que não cometeu erros de acordo com a ideia de igreja que Jesus tem. Então vamos olhar o que foi que ele viu nessa igreja e que nós devemos copiar. A igreja, não é o nome, né? Tem muita igreja que copiou o nome. Acho que botou lá na placa Igreja Filadélfia, está resolvido. Inclusive eu vi na Igreja Batista Filadélfia, deve ter umas 500 nesse país. Igreja Batista Filadélfia. Tomara que os irmãos entendam que esse nome significa a aprovação de Jesus e busquem com todas as forças, né? Embora a igreja era fraca, ser uma igreja igual à igreja de Filadélfia, que é o que nós vamos ver hoje. O que aquela igreja tinha de especial? Por que ela era diferente? Por que nessas cartas, onde cada igreja recebeu uma reprimenda, Jesus diz: eu vi a sua obra, eu sei, todas as cartas começam da mesma forma, é isso? Ao anjo que está na igreja, eu conheço as tuas obras. E termina da mesma forma: quem tem ouvidos, ouça. Em algumas cartas, até depois dessa finalização, ele conclui ainda o pensamento, a ideia. Nessa aqui, na de Filadélfia, não. Quando ele diz quem tem ouvidos, ouça, ele encerra a carta. Então, o início e o fim é igual. O sentimento de Jesus para as igrejas é o mesmo, para as igrejas que buscam atendê-lo. Porém, uma somente recebeu a aprovação dele. Não era uma igreja grande, era uma igreja simples, não era uma igreja fraca, pequena, uma igreja sem os poderes que nós entendemos como socialmente grandes. Era uma igreja de acordo com a visão das pessoas, do seu pastor. Era uma igreja pequena, uma igreja de pouco poder de ação, mas era uma igreja que cumpria a vontade de Jesus. Na verdade, irmãos, aqui nós encontramos nesse texto apenas duas coisas que a igreja deve fazer. O elogio de Jesus para aquela igreja, para a igreja do amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. Para aquela igreja, nós encontramos dois elogios de Jesus, duas atitudes que fizeram com que o Senhor a colocasse em proeminência, fizesse daquela igreja uma igreja melhor do que as demais. No versículo 8, na segunda parte, que tem um parêntese, na segunda parte diz assim: que tens, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Essa é a primeira virtude da igreja melhor. Guardar a palavra do Senhor significa ser fiel à Bíblia em todos os seus aspectos. Significa não permitir que alguma coisa seja inserida no contexto bíblico. Alguma coisa, algum implemento, às vezes tem um implemento, né? Mas vamos melhorar, vamos fazer o culto melhor. Eu acho que comentei com os irmãos uma certa experiência que eu tive de um pregador, era um jovem. Foi a primeira vez que ele pregou. Ele tinha uns 18 anos, o pastor foi viajar de férias e fez uma escala. E esse jovem ficou para pregar pela primeira vez, nunca tinha pregado, sofreu, chorou, suou frio, teve febre. Aí ele ligou para mim, eu morava em outra cidade: irmão, o pastor Enoque me botou para pregar, e chorando. Aí eu falei: eu fui para o culto para vê-lo pregar. Coitadinho, sofreu mais do que eu. Eu sofro no culto, né? Eu sofri demais. A primeira vez eu pensei que ia morrer, mas aquele menino sofreu mais. Ele chegava aqui, ele fazia assim:
e com um lenço, eu sofria, mas foi, coitadinho, terrível. E se perdia, e o ventilador ainda passava a página, e tudo que tinha para dar errado, era errado. Mas a mensagem dele foi maravilhosa e eu nunca mais esqueci. E concorda com o que nós estamos vendo hoje aqui. Ele pregou sobre aquele bezerro de ouro do deserto lá, do povo de Deus, quando estava atravessando o deserto. Moisés foi para o monte, demorou demais. O culto começou a ficar sem graça. Sabe o culto sem graça? A igreja começou a perder. Cadê? Não tem mais aquele calor. Então, o que é que o povo pensou? Se a gente mudar a forma de culto, pode ser que Deus preste mais atenção na gente. Foi a mensagem do menino que tocou meu coração profundamente. Que grande verdade. E que todas as igrejas correm o risco desse mal, de achar que a Bíblia não é mais suficiente. O culto tal como ele está na Bíblia, tal como Jesus cultuava lá com os discípulos, era só aquilo lá, né? Sentava ao redor da mesa, às vezes era no campo, sentado no chão, a palavra, cantava um hino, né? Aquelas coisas básicas do culto, que muita igreja deve pensar assim, mas isso está superado, isso é coisa do passado, a igreja tem que se modernizar, tem que ser atual. Aí começa a inserir coisas na Bíblia, como se nós tivéssemos autoridade para incluir páginas na Bíblia, para ampliar o culto, para melhorar o culto, que foram os apóstolos, treinados por Jesus, que instituiu. Então nós, se quisermos ser a igreja, uma igreja melhor, temos que ser leais à palavra de Deus, leais à palavra de Jesus, que não precisa de nenhum complemento. Eu sei, irmãos, que a Bíblia ela não é completa. Eu disse isso num estudo e uma pessoa achou ruim, estranhou. Mas a Bíblia não é mesmo completa. Hoje nós sabemos em parte, não sabemos tudo, disse o apóstolo Paulo. Quando a gente chegar lá na Cidade Santa com Jesus, talvez até a gente nem use mais a Bíblia, a gente vai guardar ela só de lembrança, de recordação. Provavelmente Jesus tenha o livro inteiro para a gente estudar. Não é mais somente uma parte, é tudo que a gente tem que saber, vamos saber muito mais. Mas aqui na terra, enquanto estamos aqui, enquanto Jesus não voltar, a Bíblia é suficiente, ela tem tudo o que necessitamos saber para agradar a Deus. E incluir qualquer coisa na Bíblia, qualquer coisa nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos, é perverter a palavra de Deus, é não guardar a palavra de Jesus e fazer com que a igreja entre num declínio. Às vezes até ela enriquece financeiramente, mas um declarado declínio espiritual, que nada tem a ver com a estrutura material da igreja. Tanto que a igreja que nós vemos aqui, ela era fraca, não era nem pobre. Se o termo fosse pobre, a gente ia achar, não tem dinheiro, não, era fraca. Ela não tinha poder, não tinha capacidade social, não tinha como comprar terrenos, construir templo, não podia sustentar um obreiro direito, ela não tinha poderes. E mesmo assim, ela recebeu o elogio de guardar a palavra, ser fiel à doutrina dos apóstolos. Ela não se desviava. E não incluir, claro que é o que a gente viu, é realmente o grande, vamos dizer, a tentação das igrejas modernas, né? Mas tem o outro lado também, que é retirar. Existem coisas na Bíblia que às vezes incomodam. Existem passagens na Bíblia que a gente pensa assim, mas isso era para aquele povo lá, isso era para aquela situação lá, isso não se aplica a mim, não se aplica à minha igreja hoje. E aí incorremos no mesmo erro, um erro que tem o mesmo tamanho, a mesma proporção, de incluirmos novidades na Bíblia. É deixarmos de fazer aquilo que temos que fazer, de deixarmos de cultuar como devemos cultuar. Os elementos que precisam existir no culto devem estar presentes para que todos percebam esses elementos. O que a igreja deve fazer nessa sociedade, aqui no bairro, ela tem que cumprir a sua missão, senão deixamos de ser igreja. Entramos num declínio e aí sairíamos ou não nos incluiríamos nesse padrão de igreja que Jesus considerou melhor. Portanto, queridos, a primeira virtude de uma igreja melhor é preservar a palavra de Deus, se preocupar constantemente com a vontade de Jesus, o que ele ensinou aos apóstolos e o que os apóstolos instituíram como regra, como normas, como doutrina da nossa igreja. E aí sim nós vamos
ser obedientes à palavra de Deus, obedientes à Bíblia, sem nenhum tipo de perturbação. A segunda virtude daquela igreja que nós encontramos ainda aqui no versículo 8, no finzinho do texto, diz: e não negaste o meu nome. A gente pensa assim, como é que a igreja cristã nega o nome de Jesus? Queridos, negamos o nome de Jesus quando enfatizamos qualquer outro nome acima dele. Quando o nome da igreja batista é defendido por nós, nós estamos negligenciando com a defesa do nome de Jesus. Quando nós militamos pela nossa denominação, estamos negligenciando com a militância do nome de Jesus. Quando nós advogamos sobre nós próprios, eu fiz certo, o meu ministério, eu estou negligenciando com a obra de Jesus. Se nós sabemos que Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje, se nós sabemos que Ele foi vitorioso, Ele venceu o pecado, venceu o inimigo, e por causa da vitória dele é que nós temos uma igreja hoje. Então, tudo o que diz respeito à igreja, inclusive nossas atitudes, nossas decisões, são graças a Jesus. Então, todas as vezes que nós deixamos de glorificar o nome de Deus, deixamos de reconhecer a honra de Jesus, nós estamos negando o nome de Jesus. Quando eu mesmo, por exemplo, hoje talvez é de cima para baixo, é uma pirâmide, começa com os pregadores. Quando o pregador se acha um exímio pregador, o seu coração pode começar a adoecer e ele perder de vista o nome de Jesus e o seu nome se tornar maior do que o nome de Jesus. Aí depois do pregador nós temos diáconos, diretores, outros missionários, tantas outras, músicos. Música é um perigo, né? Rapaz, música é um perigo, graças a Deus nada final. Mas é muito comum o músico achar que é um artista e nem fica para o culto. Tem muita igreja que o músico faz, toca, quando chega na hora da mensagem levanta os músicos, tudo e vai embora. Lá em Sorocaba eles iam para a feira. Aqui eu não sei para onde vai, não sei, eu acho que para o parque lá do Centenário, mas sai da igreja. Não precisa cultuar, eles são artistas, estão acima de tudo, estão acima de Jesus, estão negando o nome de Jesus, e isso faz com que essas igrejas não participem dessa honra, não participem dessa bênção de ser uma igreja aprovada por Jesus, porque o nome de Jesus deve estar em primeiro lugar. Isso é não negar o seu nome, é reconhecer que tudo que eu faço porque Jesus fez por onde eu realizasse a obra. Tudo que eu consegui fazer, eu devo agradecer a Jesus, porque foi por causa da obra dele que eu consegui fazer. Foi ele que me capacitou. Então, toda vez que o nosso coração começa a sublevar a obra, nós estamos desonrando o nome de Jesus. E a nossa igreja, então, entra em declínio. Então, queridos, se são somente dois elementos, de certa forma, é fácil observarmos isso. É fácil procurar ao nosso redor se nós estamos, em primeiro lugar, cumprindo toda a palavra do Senhor e nunca, em nenhum momento, negando o nome de Jesus. E é claro, irmãos, o nosso futuro, cheio de glórias, a gente vê aqui que Jesus promete bênçãos especiais para a igreja que cumpre o seu papel. A igreja tem uma coroa, deve até ser defendida. Ou seja, a igreja pode perder essa coroa. Pode. Diz no texto, no versículo 11: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, a coroa que a nossa igreja pode ter, não tem ainda, não somos uma igreja, né? Seremos, é uma coroa que depende tão somente da observância desses dois cuidados, de todos nós. Olhar pela palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus fielmente, guardá-la em todos os nossos cultos, no culto jovem, no culto de música, no culto de oração, no culto nos lares, onde quer que estejamos. Qualquer que seja a atividade da igreja, ela deve estar pautada exclusivamente na palavra de Jesus. E em segundo lugar, nunca negarmos o nome de Jesus. Tudo é feito por Ele e para Ele.
E quando nós fazemos, por exemplo, um culto em homenagem a alguém, já estamos desviando o culto que deveria ser para Jesus. É por isso que nós evitamos celebrações especiais. Evitamos comemorações que o mundo às vezes faz tanta festa e que não condizem com o culto a Jesus. Não condizem com a honra que nós devemos a Jesus. Então, queridos, o futuro da nossa igreja, nosso novo templo lá, onde vai ser a nossa futura igreja, o que vai acontecer ali, o resultado do trabalho das suas mãos, das nossas mãos, a fama que essa igreja vai ter nesta cidade, neste país, vai depender desses dois cuidados: observarmos fielmente a palavra de Deus e, em segundo lugar, termos o nome de Jesus em primeiro lugar. O templo vai ser construído para a honra de Jesus. Nós vamos cultuar para a honra de Jesus. Vamos cantar para a honra de Jesus. Nós cantamos porque Jesus nos capacitou para cantar. Toda honra e toda glória é de Jesus. Isso significa não negar o seu nome. Portanto, queridos, a fórmula em nossas mãos é simples: obedecermos a Bíblia e honrarmos o nosso Rei, o nosso Salvador, que é Jesus. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações e que todos nós não esqueçamos, antes nos preocupemos constantemente com essas verdades. Estamos nos caminhos que vai nos levar ao elogio do Senhor? Estamos no caminho que o Senhor vai olhar para a gente com alegria, sorrindo e dizer: esta é a igreja da Filadélfia hoje, moderna, lá no Potosí? Depende de todos nós. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos, e colocar nas mãos do Senhor os nossos corações, porque é Ele também que vai nos capacitar a sermos uma igreja conforme a sua vontade. Oremos. Senhor Deus, todos nós sabemos, ó Pai, das nossas imperfeições. Todos sabemos, ó Deus, o quanto somos insuficientes diante da grandeza da Tua obra. Sabemos, ó Deus, da imensidão de perdidos ao nosso redor, e nós, um número tão pequeno de pessoas. Sabemos, Senhor, o quanto somos pequenos, mas também sabemos que o Senhor tem todo o poder. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode determinar que sejamos úteis nas Tuas mãos. Tão somente, ó Pai, precisamos abrir nossos corações para o Senhor. Trabalhe, ó Deus, as nossas vidas para que todos tenhamos os nossos corações sensibilizados pelo Senhor, para que possamos receber a Tua orientação constantemente em todos os dias, todos os momentos, para que a nossa atitude individual seja a atitude de uma igreja conforme Teu coração, para que no futuro, ó Deus, muitas almas possam ser resgatadas por Jesus através do nosso trabalho. Abençoa, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações. E te pedimos, ó Pai, ainda que o Senhor nos abençoe no restante deste culto, quando vamos agora para a nossa EBD. Seja, Senhor, com nossos estudos e nos prepara, Senhor, para que este dia seja um dia inteiramente dedicado ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar e oremos silenciosamente, irmãos, ao fundo do pós-lúdio, a respeito das nossas tarefas na obra de Jesus. Oremos silenciosamente.